boa noite, professor, porque talvez seja a parte do ministro, a parte do voto do ministro Fux, que algumas pessoas, alguns americanos aqui fizeram algumas perguntas, que foi em relação... porque o ministro Fux citou várias vezes o Pacto de São José da Costa Rica. O que parece que ele fez até de maneira proposital para abrir recursos para cortes internacionais. E aí algumas pessoas que eu mandava essa parte do vídeo, eles respondiam assim, very interesting, bastante interessante. Qual é esse processo, professor, para que esse julgamento ele saia da esfera do Brasil e passe para cortes internacionais, mostrando exatamente como o ministro Fux mostrou violação de direitos humanos ali? Olha, Ana, a possibilidade, claro, de denúncia a tribunais internacionais, essa denúncia pode ser feita a qualquer tempo, porque a violação não acontece apenas ao final do julgamento. As cortes internacionais, elas não funcionam como cortes revisoras da justiça brasileira, né? Então, essa denúncia pode ser feita e o Brasil, ou a corte brasileira, pode inclusive ser julgada também a qualquer tempo, independente do resultado final desse julgamento ou da solução que se der ao caso. O problema é que a gente tem visto as cortes internacionais, sobretudo a OEA, que tivemos aqui no Brasil ano passado, a visita do Pedro Vaca, a gente tem visto isso não dá em absolutamente nada. Nós não tivemos nenhum resultado da visita dele, não tivemos nenhum relatório, isso não foi adiante, o que nos leva a perceber que, do ponto de vista prático, essas denúncias a cortes internacionais, elas acabam tendo muito mais um espectro político do que jurídico, ou seja, elas servem muito mais a uma denúncia, a verbalizar-se ou visibilizar-se o caso brasileiro, ou os casos brasileiros de censura, do que uma punição efetiva ao Brasil, ou à corte, ou aos ministros. Então, eu não creio que nós tenhamos uma solução vinda, que não seja política, vinda dessa esfera das cortes internacionais. Augusto, e como bem lembrou o Marcílio ali, né, das presenças do decano, Gilmar Mendes, que fez questão de comparecer presencialmente nessa sessão da quinta-feira, e também o presidente da corte, que inclusive sentou ali na cadeira da secretária, foi motivo de piada, para tentar ali mostrar uma unidade aparente do Supremo Tribunal Federal, estamos todos unidos, ninguém Exatamente. Solta a mão de ninguém? Exatamente. O voto do Luiz Fux deveria levar todos a uma reflexão. Exato. Ele usa argumentos técnicos. Então ele diz, não é este o lugar para um julgamento de um ex-presidente da República. Uhum. Não cabe a nós. Ele disse, alguém que ainda não tinha votado, tem que responder isso aí. A Carmen Lúcia não se preocupou com isso, com nenhum dos detalhes, sendo dezenas de detalhes que são provas irrefutáveis de que esse julgamento é ilegal. Estava tudo errado. Eles não deveriam estar lá. Não houve ligação nenhuma entre a movimentação deles e o 8 de janeiro. Provou que a caracterização da organização criminosa não tinha sido feita. Uhum. Ele pensou, né, ele investigou, pensou no caso, merecia pelo menos uma resposta. Eles não mudaram uma vírgula no voto que está pronto há anos. Há anos. Eles consumaram ontem o plano de tirar o Bolsonaro de cena e deixar o Lula na presidência. E aí, enquanto isso, eles tentam confiscar atribuições do Congresso para que o Brasil conheça o que é, de fato, uma ditadura do judiciário. Agora, a gente precisa, né, Augusto, também dizer que não se esperava muito outra coisa dessa turma. Sim, não é? sim. Então, assim, eu acho que a grande questão aqui, eu pelo menos tinha uma dúvida se ia ser 5-0 ou 4-1. E se fosse 4-1, qual era o tamanho da divergência apresentada pelo Fux? No máximo, a gente tinha uma dúvida se alguém pediria vista, etc. Mas, tirando isso, era um 4-1 com uma dúvida sobre a divergência. Eu mesmo acreditava que a divergência do Fux ficaria apenas a respeito da incompetência do STF, ele não avançaria para a questão da absolvição ou
da Eles deveriam inocência. ter contestado. Lógico, Não, sem dúvida. aqui sim. Sem dúvida, sem dúvida. Mas fizeram tudo com uma discrição também simbólica, né? E isso é bem esquisito, porque ali é uma corte de debates. Ali é o momento de um confrontar-se com o outro naquilo que o outro pensa diferente. Aliás, essa questão, a gente precisa... Esse é um registro que eu considero importante da repercussão da divergência do Fux, né? Chegou-se, a imprensa, parte da imprensa chegou a dizer que haveria uma rejeição do Fux, que o Fux estava isolado, que o Fux virou uma espécie de pária, que não estavam olhando nos olhos do Fux. Quer dizer, um negócio até colegial, parece aquele negócio de não vamos dividir o lanche do recreio com o Fux. Quer dizer, Quinta série. Quinta série. E veja, se você tem 11 ministros, para que então existem os 11 ministros se ninguém pode divergir? Se você tem uma turma com 5 ministros, para que existem os 5 se você não pode divergir? Eu até gosto sempre de, quando menciono esse assunto, de lembrar um tratado, tem um tratado chamado de Sanhedrin, que é um tratado talmúdico, judaico, muito antigo, e que dizia o seguinte, eles diziam assim, quando uma pena capital ia ser aplicada a alguém, 24 juízes se reuniam para decidir. E se os 24 decidissem que a pessoa era culpada, ela era imediatamente solta e virava inocente, porque não era possível, na cabeça deles, que 24 pessoas pensassem igual e estivessem certas. Quer dizer, a ideia da divergência é saudável no debate público e é essencial dentro do direito. Eu vi, por exemplo, advogados dizendo, poxa, mas o Fux sempre foi punitivista, como é que agora ele mudou? Bom, se é para um juiz passar a vida inteira pensando igual, então não precisa ter juiz, põe um software, ele põe um robô. Quer dizer, reproduzindo melhor é um sinal de decisões. inteligência. É o sinal de inteligência. E então, outra, enfim, é um caso novo, provas novas, né? sem dúvida. Agora, eu já contei essa história, mas eu repito, porque eu gostaria que ela comentasse, desmentindo, confirmando. O Gilmar Mendes, na casa de um empresário em Cuiabá, disse textualmente o seguinte, eu cooptei a Carmen Lúcia. Cooptar significa, para simplificar a coisa, é transformar numa marionete, fazer o que o dono determina. Então é isso, a Carmen Lúcia não existe. É uma continuação ou uma versão feminina do Gilmar Mendes. Ponto.